Projeto de Lei 169/2014, artigo 1º, fica acrescentada a linha D ao artigo 4º e a linha C ao artigo 6º da Lei 2042/95 com a seguinte redação. Artigo 4º, Zona 4, área localizada no bairro Jardim Maluche, às margens da ponte Antônio Nicolau Maluche, trecho compreendido no lado esquerdo da Avenida Hugo Schlesser, sentido centro-bairro, até o início da Avenida Beppe Rosa, margeada pelo rio Itajaí-Mirim. Artigo 6º, letra C, Zona 4, com uso de atividades autorizadas para a Zona 3, além dos serviços, salão de festas, buffet, clube noturno, casa de shows e similares. Artigo 2º, ficam alteradas a linha C do artigo 4º e o caput do artigo 6º da Lei 2042/95, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, Zona 3, área compreendida pelas testadas do lado direito e esquerdo das ruas Carlos Graff, vereador Oscar Krieger, João Archer, Jerônimo Coelho, João Kunitz, Oscar Maluche, Nereu Ramos, início da Olímpio Souza Pitanga, até a confluência entre a rua Vereador Oscar Krieger e a Avenida Hugo Schlesser, Avenida Augusto Bauer até a PAI, e as áreas Avenida Hugo Schlesser não compreendidas na Zona 4. Artigo 6º, os usos das zonas 2, 3 e 4 ficam assim estabelecidos. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Então, a gente fez o projeto de lei, né, através de um pedido até o vereador André nos trouxe uma situação que nós, no momento, entendemos, né, ser uma situação que estava trazendo um certo conflito em relação a uma autorização dada pelo IBPLAN, na época pelo, então, presidente Alexandre Gevaert, de uma situação de construção do empreendimento no bairro Jardim Maluche, na esquina com a Avenida Beppe Rosa, ali na rótula da PAI, onde havia um alvará de construção para se construir um estabelecimento e, posteriormente, para que ele pudesse funcionar. Né? Na oportunidade, quando da pré-conclusão da obra, houve a possibilidade de buscar o alvará de funcionamento, o alvará não foi deferido em função de uma questão de tabela, de que uma tabela dava um uso e a outra tabela dizia que precisaria de autorização. E aí, a gente buscou informações sobre o que tinha acontecido, a gente buscou informações através também do proprietário do empreendimento e, naquela oportunidade, nós tivemos a oportunidade de ir ao local, Moacir, e comprovar qual o tipo de empreendimento que estava sendo realizado. Um empreendimento dentro das normas e dentro das normas técnicas de segurança, de todos os critérios necessários para o empreendimento estavam sendo adotados. E ficou essa pendência da questão da autorização para o funcionamento. Na oportunidade, nós assimilamos e absorvemos o fato e nós buscamos realmente... boa noite, boa tarde, Jean. A gente absorveu o fato e tentou buscar uma condição realmente de viabilizar, né, que não houvesse um prejuízo maior, nem para um, nem para outro, nem para a prefeitura, nem para a MASC, nem também para a pessoa que também fez o investimento, que aqui está presente, né, o Tunico. Naquela oportunidade, nós buscamos várias formas de resolver e não foi possível, né, contemplar, né, a solução da demanda. O que restou a nós? Nós buscamos realmente viabilizar legalmente, né, uma coisa que juridicamente, talvez, né, na acepção do termo, o empreendedor tenha direito de buscar judicialmente, só que o nosso objetivo não é esse. E a questão do bairro Jardim Maluche, como nós já estamos há muito tempo comentando, ela deve ser tratada de uma forma conjunta. Né? Nós temos, inclusive, posicionamentos diferentes, respeitando posicionamentos de A, B ou C, mas, né, nós temos um posicionamento que o Jardim Maluche ele deve ser discutido também em conjunto com o nosso município, e não separadamente. Né? Até porque, né, para tu ires do centro ao Dom Joaquim, eventualmente tu tens que passar pelo Maluche. Para você ter para você se locomover pela cidade, não tem como você não passar em determinados momentos pelo Maluche. Existe uma lei que nós respeitamos, porém ela é uma lei um pouco mais antiga e que, dados os momentos, a necessidade de se melhorar
e também de se aperfeiçoar a legislação do nosso município. E aí volta na questão daquilo que a gente falou, né? O Maluche ele deve ser visualizado como um bairro do município de Brusque, né? E é dessa forma que nós entendemos que ele tem que ser tratado. Nesse caso especificamente, o objetivo é realmente solucionar um problema, né, que a gente pode dizer assim, muitas vezes, é um problema de uma pessoa, é um problema de alguém, né, mas diz respeito a um conjunto de situações, né, que a gente deve ter um enfrentamento e até abrir a discussão. Então, acho que, nesse sentido, o nosso objetivo com essa proposta é de que realmente a gente possa atender uma demanda que está, nesse momento, sem qualquer, como é que eu posso usar o termo, sem qualquer tipo de garantia, né, em relação a uma coisa que foi lá atrás possibilitado a construção e hoje, né, está sem qualquer condição de ser utilizada. Foi esse o objetivo inicial. Nós buscamos essa alteração para não criar nenhum tipo de impacto, vamos dizer assim, maior, né, dada todas as colocações que a gente já fez em relação àquela localidade, aonde está sendo proposto, a forma como foi construído o empreendimento, né, e é um empreendimento que a gente entende que não vai trazer prejuízo, né, àquela comunidade. Então, dessa forma foi o objetivo da lei e por isso que nós apresentamos o projeto e estamos aqui realizando a audiência hoje. Referente a esse assunto, vereador Simas, nós do IBPlan, nós gostaríamos de deixar primeiramente bem claro para a população que o IBPlan, diferentemente de qualquer outra parte da cidade, o Jardim Maluche ele tem uma legislação própria. Então, para que toda a população saiba disso. É um plano diretor aprovado em 1995 e esse plano ele tem as suas orientações para a Associação de Moradores. No seu artigo 2º desta lei, que é a 2042 de 95, competirá ao município orientar e controlar a aplicação do plano diretor no bairro Maluche, em estrita cooperação com a respectiva associação de moradores, legalmente constituída. Então, essa é a nossa orientação. Todas as leis do município que se refletem a urbanismo, ela é aprovada através dos conselhos respectivos do meio ambiente, do conselho da cidade e outros congêneres também, na sua necessidade, passado pelo conselho da cidade na sua última instância e após vem para essa casa para ter sua aprovação final. E no caso da lei do Jardim Maluche, ele não precisa passar esse trâmite. Ele é uma convocação direta da Câmara de Vereadores para com os moradores daquela comunidade. Então, isso é o que foi, o que garante essa audiência pública nesse quesito. Então, eu gostaria de dizer para vocês, referente à nossa posição sobre esse projeto, vereador Simas. A posição hoje do IBPlan referente a esse projeto, nós queremos discutir o plano do Jardim Maluche como um todo. Tá? A visão do IBPlan hoje não é fatiar. Eu sei que a gente tem essa demanda nesse exato momento, mas sabemos que o Jardim Maluche, nesse primeiro momento, é uma discussão totalmente da Câmara de Vereadores. Então, o que a gente pede para a Câmara de Vereadores, se possível, tratar sobre esse assunto, na lógica do quê? Talvez, nos próximos meses, trabalhar a questão de dar a liberdade para a próxima revisão do plano do diretor, que deve começar agora no mês de março e abril, a gente possa também discutir conjuntamente o bairro Jardim Maluche com toda a cidade, que, como o vereador falou, não temos como descolar o Jardim Maluche de toda a cidade. Mesmo que as pessoas que moram lá, nós não estamos aqui falando perder os direitos já garantidos para quem mora no Maluche. Não é esse o debate. O debate é poder o município, através dos seus conselhos instituídos, discutir o que é melhor em conjunto para a cidade. Não estamos aqui falando aumentar o índice ou diminuir o índice ou autorizar a construção. Não. A lógica é que esse plano municipal, esse plano do Maluche seja incorporado à municipalidade. Hoje, a gente pode falar que a gente sente algumas dificuldades na aprovação do Jardim Maluche. Quais são elas? Primeiramente, dando o exemplo, aberturas de empresa. O IBPlan tem muita dificuldade no momento da abertura de empresa, porque a associação tem que estar aprovando alguns casos ou não, alguns casos é enviado, outros casos não, mas a gente depende da aprovação da AMASC para a gente poder dar continuidade no processo.
Lembrando que existem leis federais que dão um prazo para que a gente tenha que cumprir. E como todo o serviço do Juari e sua equipe é um serviço voluntário, a gente sabe que eles não podem estar se reunindo toda semana como nós, funcionários públicos, que estamos à disposição a qualquer momento, né? Então, o que a gente entende é que essa discussão seja incorporada a partir do mês que vem, numa discussão do novo plano diretor do município. Referente ao novo plano do município, nós devemos estar descendo agora, nos próximos dias, para a Câmara de Vereadores, 3 alterações nas leis, que nós vamos estar melhorando e aperfeiçoando toda a leitura de nossos mapas da cidade. Isso seria, seria a questão da criação de todos os bairros definitivos, a questão, mexemos também na parte do perímetro urbano e também na questão do zoneamento. Por que a gente gostaria de estar mandando essa parte inicial? Para que a gente possa depois, na revisão do plano diretor, saber exatamente aonde é a divisa, onde é o perímetro descrito, para que toda a mudança contemple esses pequenos detalhes. E a partir do mês de abril, a cidade será convocada para discutir como um todo os 5 cadernos do plano diretor. Lembrando que nesse exato momento nós já estamos em discussão com algumas entidades, nós estamos discutindo já o Código de Obras, que é o código mais voltado à aprovação de projetos, né? Então, nesse exato momento, nós estamos já trabalhando sobre esse assunto. Então, a gente convida que a partir do mês de abril, no mais tardar, toda a cidade de Brusque esteja junto com o IBPLAN, junto com a Prefeitura e junto com a Câmara de Vereadores, discutindo o que é e o que será melhor para se fazer e como ocupar o nosso espaço perante a nossa cidade. Então, esse é a princípio, a posição do IBPLAN referente a esse assunto do vereador Simas apresentou. Minha preocupação não é com casa, moradia, porque tem casas de madeira no Jardim Maluche, tem pessoas humildes, tem pessoas pobres, não é essa a questão. Não é a moradia, não é o palácio de cristal. A grande preocupação do bairro é com o bem-estar das famílias. Tá? E quando o Juninho fala que lá no Jardim Maluche é difícil realmente passar alguma coisa, é muito difícil, porque lá não é um balcão de negócio. Tá? Lá as coisas são tratadas com seriedade. Lá a comunidade é escutada. Lá quem fez uma casa tem direito sim a ter casa e tranquilidade para a sua família. Muitas questões hoje, e ano passado, Pirola, Otávio Prudêncio, nós levamos isso, trouxemos um requerimento para vocês, tá? Muitas questões lá estão sendo descumprido o plano diretor, feriram de morte a Câmara, tá? O plano diretor foi rasgado, foi jogado fora, é aprovado aquilo que se bem entende dentro do Jardim Maluche, não é dessa forma que nós queremos. Se a lei foi feita para todos, é para todos. Por que alguns, ao benefício da lei, alguns o rigor da lei, alguns vão fazer o entendimento dela? Por que para os meus amigos o entendimento da lei? A lei. Por que para os meus inimigos o entendimento dela? Por que para alguns tem que servir recuo frontal de 6 metros, para outros não, pode fazer parede cega? Essa questão dessa construção, nós alertamos a Câmara ano passado. Não poderia. Por que se construiu? Por que se deixou construir? A pessoa que construiu alguma vez não tem o conhecimento. Mas o IDEPLAN deveria ter, sim, feito todo o estudo, embasamento, estudo de impacto de vizinhança. Por quê? Porque não é a preocupação com as casas, é a preocupação com a família. E parece que a prefeitura não tem mais essa preocupação. Vamos construir comércio onde dá, onde que não dá. Mas não é assim. A pessoa, quando constrói lá, ela quer construir com uma certa tranquilidade. Ou quando vocês fazem um empreendimento que é só para a área industrial, vai se colocar casa lá? Não. Quando é para a área residencial, tu também não vai encher de indústria. Claro que alguns comércios se precisam ter lá no bairro. A gente precisa de comércio. É bom que tenha comércio. Agora, não é comércio de qualquer tipo. As pessoas também não vão aceitar. E tem comércio que num bairro, vamos dizer, bem organizado que nem o nosso, não tem condições de se fazer mais. Porque tu chega em certo momento, tu não vai ter estacionamento suficiente, tu vai ter perturbação à noite, porque tem acústica, a acústica não vai sair o som dali de dentro, usando esse empreendimento que quer sair ali perto da PAI. Mas tem todo um impacto. O carro vai sair com som no último volume, ali tu vai levar cada vez mais gente. Não é o tu passar com o carro, é tu ficar ali. E tem muitos comércios ali que começam, que nem igreja,
10 horas da noite está fechada. Todo mundo vai para casa. Tem comércio que não se deve abrir à noite, porque à noite é a hora do repouso das famílias. Eu penso, tá? Que tem que se pensar realmente, mas se pensar numa coisa melhor, né? Não do jeito que se está fazendo. Não dá para ficar mais brincando de administração, né? As coisas não são assim. As pessoas estão ficando realmente chateadas, com direito, porque para o vizinho tem que deixar tudo, para o outro já parece uma perseguição. Aquele requerimento que nós deixamos ano passado foi respondido por aula para vocês? Não? Pois é. Se demora tanto tempo, esse próprio que está pedindo a mudança vamos dizer, se construir uma zona 4 ali no bairro, estava nesse requerimento. Nós nunca vimos um documento desse aí. Também fica chato a gente chegar no IDEPLAN lá e buscar documento. Não, esse documento não existe. Não, existe sim, existe, pode procurar. Daqui a pouco, 5 minutos depois, aparece o documento. Também a gente chegar numa reunião lá, quem está assinando é estagiário agora? Também não dá, né? Então tem questões realmente que não podem ser tratadas de forma política, tá? Ela tem que ser técnica. E o cargo para essa questão do IDEPLAN, ele tem que ser técnico. Ele não pode ser tratado como político. E o que a gente percebe hoje, tá? Que o Jardim Maluche virou uma moeda de troca. Quem é que leva mais? Quem paga mais? E não é assim que nós queremos. Nós queremos um bairro melhor. Ele é um bairro excelente. Tu não tem reclamação do bairro, tu não vê lá na associação, porque o bairro não é da associação, o bairro é dos moradores, realmente é das famílias, a gente pensa no bem-estar das famílias. Espero que daqui a gente saia com alguma coisa melhor do que nós podemos abrir boates, casas noturnas, alguma coisa melhor do que isso, né? E o problema, quem sabe, já teria sido resolvido se há tempo atrás esses requerimentos já tivessem sido respondidos para a Câmara. Obrigado. É o seguinte, Simas, eu moro ali a uns, não sei se dá 100 metros do empreendimento do Tunico. Eu não conhecia o Tunico e fiquei conhecendo depois que eu vi esse empreendimento sendo construído. Ele me levou lá, achei até muito bacana, muito bem feito. Eu não me oponho a isso. Eu acho que eu tenho assim, durante o dia, tem escola, tem creche, tem academia na frente, no prédio ali, que para mim foi até bom, que agora não preciso mais sair de casa, nem a minha mulher, nem a minha filha para ir para a academia, atravessar a rua. Não fazem barulho. Para mim é muito tranquilo o que está acontecendo ali no bairro, que é um lugar já de movimento grande. E também assim, eu admiro a preocupação do Juarez, que eu sou morador do bairro. Eu acho que ele tem que estar tomando as decisões lá, que ele é o presidente da associação. Só que no meu modo de ver, esse empreendimento ali, do jeito que ele fez, o que, claro, vai incomodar um pouco, talvez, os carros ali à noite e tal. Só que eu, sinceramente, assim, eu não vejo maiores problemas. A PAI faz festa, tem movimento grande, eu nunca me incomodei com nada. Às vezes um sonzinho de gente que liga ali e fica na calçada, isso eu não posso reclamar muito, porque minha filha e os coleguinhas dela às vezes fazem também. Mas, assim, é uma coisa que, para mim, normal. Eu, sinceramente, não vejo empecilho algum desse empreendimento ser feito ali. Era o que eu tenho a dizer. Assim como a academia também, que antes era muito abandonada a minha rua, hoje até o movimento aumentou e, para mim, fica até melhor. À noite, para chegar em casa, essas coisas. O prédio ali também ajudou muito, porque tem sempre vizinho de olho. E, para mim, foi melhor. Como é que se diz? A movimentação melhorou do que piorou. Melhorou mais do que piorou. Era isso que eu tinha para manifestar. Falou? Eu sou morador do Jardim Maluche desde 2008 e eu sou produtor também. Eu faço alguns eventos em Brusque há 3 anos. E assim, tá bem complicado hoje para a gente conseguir achar um local adequado em Brusque para fazer um show de humor, por exemplo, trazer uma peça teatral que tem muito conteúdo disso para trazer para cá, muito mesmo, mas não tem local. Os que tem não dão suporte para isso e, consequentemente, eu, como outros que fazem esse tipo
de produção também aqui na cidade estão tendo que ir para cidades fora e levar o povo daqui para fora, porque em Brusque não está dando esse suporte. Então, tipo, creio eu que se fosse liberado ali para funcionamento, ia trazer um nome bem melhor para a cidade, a gente ia conseguir trazer coisa melhor para cá. E questão de atrapalhar de movimento e carro, assim, a gente passa às 6 horas da tarde ali, é praticamente impossível. Com certeza o movimento que vai causar ali não vai ser pior do que das 6 horas de forma alguma, porque eu já cheguei a ficar parado 10 minutos ali sem conseguir passar. E era isso que eu tinha para dizer. Eu sou morador do bairro Jardim Maluche, estou com 23 anos de idade e assim, antes de a gente ser contra alguma coisa que está sendo construída lá, nós deveríamos estar dando uma olhada por onde que vai sair os carros à noite, que irá ser pela beira-rio. O som acústico não adianta ser contra sem você saber como é que vai ser o ambiente. Hoje nós temos tecnologia de som acústico que pode proteger toda a casa, que não vai incomodar ninguém. Eu moro a 200 metros de lá. A gente deveria estar aqui para estar resolvendo hoje outro problema que o bairro Maluche tem. Não contrabater um empresário da cidade que quer investir no Jardim Maluche. Exemplo, eu estudei em colégio público. Ficamos sem formatura na nossa época, porque ou a gente alugava um lugar para fazer o evento ou o buffet. Então ficamos com o buffet e ficamos sem o baile. Então isso vai beneficiar muito os colégios públicos. Dom João Becker, o próprio Energia ali no Maluche faz a festa na estrada, nunca teve reclamações em cima disso. Hoje o presidente, ele bate nessa tecla, não sei porquê, da Associação de Moradores, e para mim não tem problema em demais moradores. Exemplo, não temos casas na beira-rio. Nós temos o Marcelo ali, que mora a 100 metros da casa e não vai se incomodar com o barulho. Nós temos 3 igrejas para frente, o Big Ben e a Lotus Beleza, que funciona até as 5 horas da tarde. E o trânsito com certeza vai ser pela beira-rio, porque a abertura da casa vai ser por lá. Até tem a abertura da beira-rio, que eu acho que ainda está para fazer, então vai ser por ali, não vai estar atrapalhando ninguém. Era isso que eu tinha para falar só. Obrigado. De uma forma, parabenizar o Juarez pela preocupação dele. Ele está fazendo o papel dele como presidente da associação e está reivindicando certamente que alguns moradores procuraram ele. E não vou entrar no debate de associação com o empresário, mas entrar num debate de poderes. Eu afirmo que o poder executivo e os seus órgãos têm que ter mais sintonia. Porque se um órgão libera a construção, o empresário vai lá, faz um investimento grande para trazer algo novo para Brusque. Não é uma balada que todo final de semana vai ter qualquer bandinha tocando. Não, é uma casa de eventos que vai alugar para casamento, vai alugar, como já disse o morador Wagner, para trazer outros atrativos para o município. Como é então que um órgão libera a construção, lá vai o morador, investe um monte, e o outro órgão depois bloqueia o alvará de funcionamento. Então, onde é que está o erro? Aí o erro vai acabar onde? Vai acabar numa briga, talvez, com a associação de moradores com o empresário. E não é isso que tem que acontecer. O erro está dentro da prefeitura, que os órgãos não têm uma sintonia. Seguinte, eu em 2012 entrei com uma planta na prefeitura, no Ibiplan. Depois de muita batalha, depois de 9 meses mais ou menos, me deferiram meu alvará para eu pudesse construir um salão de festas e buffet. Aproximando-se do término da obra, fui ao Ibiplan e o mesmo me negou isso, dizendo que eu podia fazer um salão de festas, porém eu não podia trabalhar à noite, porque senão seria um clube noturno. Lá não é um clube noturno. Eu não poderia ter música, porque senão seria uma danceteria. Lá não é danceteria. Enfim, por todas as vias, tentei buscar a melhor convergência do interesse meu. E, infelizmente, várias tentativas. Estou há 7 meses tentando abrir lá e não consigo. É uma pena, porque é uma casa de cultura, é um salão de eventos. Quem está pensando que vai ser balada, que vai ter um inferno todo final de semana, está muito equivocado. Já coloquei à disposição da prefeitura para que se faça lá o festival de inverno, né, que a prefeitura não tem um local próprio. Foi feito no evento passado ali na tenda cultural. Infelizmente foi um fracasso, porque o lugar não era um local adequado, não é? E é isso, minha gente. Eu quero pedir a compreensão de vocês, a misericórdia para que eu possa trabalhar. Eu garanto a vocês que hoje a própria sociedade tem se autoimpondo
normas de conduta, não é verdade? Então, assim, eu tenho amigos que têm casas noturnas onde ninguém pode sair com uma garrafa, ninguém pode sair com um copo, enfim. Hoje, as pessoas estão mais educadas, não é verdade? Eu, através de um requerimento, solicitei ao IBPLAN que me permitisse que fizesse a entrada pela Beira-Rio. Prontamente fui atendido, Juninho me deferiu o requerimento. Então, eu não vou ter volume de pessoas pela Hugo Schlesser, eu vou ter por trás, certo, minha gente? Conto com a colaboração de todos vocês e garanto que vai ser um espaço cultural para Brusque, para que nós possamos trazer realmente a cultura verdadeira para cá. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de pegar algumas palavras que o Juarez usou aqui na tribuna, principalmente nessa questão dessa falta de coerência, a gente pode dizer assim, de coerência no trato, no lido dessas liberações, né? Nós estivemos agora, Juarez, por exemplo, ali na Otto Ecker, na rua Otto Ecker, onde está sendo desembocado as duas obras do PAC, da rua São Leopoldo e da rua São Pedro, que nós estaremos numa reunião amanhã aqui. E os vizinhos nos chamaram para mostrar um imóvel que foi liberado pelo IBPLAN para construir em cima do rio. Em cima do rio. Não é a 15 metros, nem a 5, é em cima do rio. Aí eu pergunto, como é que a máquina do PAC vai passar lá? Então, assim, quando eu faço uma liberação de uma obra, eu tenho que estar ciente das normas técnicas e legais daquela obra que foi liberada. Ponto. Liberei, como eu vou voltar atrás depois para prejudicar a pessoa que construiu naquele espaço e construiu naquele local? Ou eu vou ressarcir os danos causados a essa pessoa, ou eu vou liberar com a convicção legal, com a convicção da lei, daquilo que está escrito na lei. Só que nós estamos vendo que alguns fatos estão causando esses impactos dentro da sociedade, essa questão de colocar realmente o cidadão em prejuízo e depois não tem uma explicação plausível. Ora, nós tivemos vários casos no decorrer desses anos das pessoas virem até a prefeitura e solicitar uma verificação em determinado imóvel. Não, ele está apto para construir. A pessoa vai lá e compra o imóvel. Depois ele vem pedir o alvará para construção. Aí é negado porque está a menos de 30 metros do rio. E aí o que eu vou falar para aquele cidadão que tem um documento, né, liberado pela prefeitura para comercialização, e quando ele compra ele não pode construir? Olha o tamanho do prejuízo que eu causei àquele cidadão. Então aquilo que o Juarez colocou aqui é uma questão que a gente não pode jamais deixar de levar em consideração. O rigor da lei para alguns e a interpretação da lei para outros. Isso não podia acontecer no poder público. Isso não pode acontecer no poder público. Isso é o que a população, isso é o que todos esperam, é que o poder público tenha transparência nessas questões de liberações. Se houve um erro ou se houve um equívoco em algumas liberações, nós temos que resolver os problemas que ocorreram essas liberações. Nós estivemos fazendo uma visita com os vereadores na questão da educação. Tem um ginásio que está sendo construído a menos de 15 metros do leito do rio. A população precisa do ginásio? A escola precisa? Claro que precisa. Mas e a população que mora lá? E a pessoa que foi negado 30 metros da construção do rio? Então tem situações que nós temos que rever, né? Ou é o rigor da lei, ou é a interpretação da lei. Nós não podemos usar 2 pesos e 2 medidas para casos parecidos. Obrigado, senhor presidente. Só queria colocar, senhor presidente, que o tema é complexo e se tem razão quando se coloca que deve se discutir num sentido amplo. É verdade isso, né? Até porque senão a gente fica resolvendo sempre casos muito particulares. Acho que isso também não ajuda, mas a gente tem que discutir. Outra coisa também que acho que a gente vai ter que tomar cuidado é assim, por exemplo, balcão de negócios, etc., quando se joga isso, porque eu não faço parte de nenhum balcão de negócio, né? Até porque essa questão do plano diretor, sempre tive oportunidade de vir aqui na tribuna dizer que é complexo sim. E digo que é complexo porque escutei aqui uma coisa, isso não me faz nem favorável ou não por conta do que eu vou falar agora, mas alguém falou aqui e sempre me lembro do seguinte: quando se tem casa noturna
ou de diversão, ou o nome que a gente queira dar, tem que ter isolamento acústico, ponto. Então, isso é uma coisa que é diferente de tudo que nós estamos dizendo aqui. Isso também não está dizendo que eu estou dizendo que tem que ser feito lá, mas às vezes a gente vai jogando as coisas, né, assim como se todo mundo fosse irresponsável, ninguém presta, e as coisas não, na minha avaliação, não é assim. Né, eu acho que a gente tem que... Eu não tenho certeza de posição em relação a isso, vou ser muito franco, porque sempre vi e vejo um monte de furo no plano diretor. Esse 2 pesos e 2 medidas, muitas vezes não é nem intencional, e nem acredito que seja intencional, né? Eu quero reforçar isso, porque vem a tempo essa história, porque a gente não define. Aí um bairro acha que pode, o outro acha que não pode. O que diz que um bairro é residencial? O que diz que um bairro comercial, né? Industrial, sei lá, né? É isso? O que diz? Quem diz? É um negócio, na minha avaliação, complexo, né? Então, hoje, diante do crescimento das cidades, da dificuldade que se tem exatamente disso, de fazer essas separações, que eu acho que tem que ter cuidado, sim, Juarez, eu concordo, tem que ter cuidado com as pessoas que moram ali, isso não tenho nenhuma dúvida. E a gente tem que continuar preservando isso, né? O sossego das pessoas. Agora, existem várias formas de a gente preservar o sossego das pessoas. Não tenho, eu vou ser muito franco, não tenho ainda uma posição clara sobre isso, até porque estou buscando uma série de elementos que não é só nessa audiência. Essa audiência é um indicativo, sim, mas sabe disso, né? Ele é um indicativo. Eu acho que a gente tem que preservar o sossego das pessoas, isso eu sou favorável, e ao mesmo tempo ver como é que a gente preserva o sossego das pessoas, também dando a oportunidade para esses bairros terem, né, o seu divertimento, sei lá, tudo aquilo que é gêneros aí de necessidade, como mercado, enfim, né? Então, eu só gostaria de colocar isso para que a Câmara, e por fim, senhor presidente, se eu me der um minutinho para concluir, que a Câmara tenha coragem, sim, de pegar o plano diretor e fazer uma boa discussão, né? Complicada, porque há vários interesses, a gente nunca deve esconder, né? Que há interesses legítimos e alguns interesses que a gente pode entender que podem prejudicar um todo. Então, esse é o nosso desafio. Não é desafio fácil, não é só a Câmara que resolve, né? Penso que aí tem conselho, tem a secretaria e nós também, né? Quer dizer, a comunidade, enfim, uma gama de setores, né? Para que a gente chegue a uma conclusão. Mas eu gostaria de colocar assim, por fim, Simas, que isso tudo nos incentive, nos ajude, nos dê gás, luz, né? Para a gente fazer uma boa discussão naquilo que vem pela frente, que é o plano diretor, que com certeza precisa ser mexido com profundidade, com seriedade, né, por parte de todos nós. Obrigado, senhor presidente. Com certeza é um assunto bastante complexo, né? Segundo os vereadores que aqui já estão, há anos está se fazendo audiência pública para chegar no entendimento e sempre encontram dificuldades. E quanto ao Juarez, claro que você está certo, Juarez, defendendo lá o seu bairro, como eu lá no meu bairro também defendo, e nós lá também temos vários problemas na Santa Rita, na associação, que lá são realizadas festas, que é alugado, e não tem isolamento acústico algum. Então chegou no entendimento que o som seria até aquele decibéis. Passou disso, chamaria-se a polícia militar, chegar lá e para com a festa. Então já foi um ponto bastante importante que foi encontrado naquela associação de Santa Rita, para que não incomode realmente os vizinhos que precisam se descansar, que eles têm todo o direito, como você acabou de falar. Mas por outro lado também, não podemos privar as pessoas, né, de terem seus comércios, como é a própria associação, não é lá para ter comércio, mas ajuda as pessoas do bairro, e fazem diversas festas, são realizadas lá na associação. E como também falou o CEPA do IBEPLAN, que a partir de abril, então, vai se fazer várias reuniões para que se chegue no entendimento, de uma vez por todas, né, sobre o plano diretor do Maluche. Então, eu só queria dizer essa mensagem, que eu acho que todos têm direito, né, tanto os moradores, quanto aqueles que querem lá progredir com o seu comércio. É claro que não vamos botar uma empresa lá de tamanho de um porte, de uma antiga Schlesser, digamos, lógico que aí não seria inviável,
mas como o próprio Juarez falou, que precisa do comércio, de uma padaria, de uma farmácia, que já tem, inclusive, vários, né, Juarez? Então, eu acho que a abertura desta casa, eu tive a oportunidade de falar também com o Antônio, eu acho que não traria maiores assim, prejuízo à comunidade, desde que, logicamente, que ele tenha o isolamento e ser fiscalizado através do IBPLAN, né, Juninho, com o decibelímetro, para ver se está de acordo com a lei. Eu acho que, se a gente observar isso, eu acho que não vai ser tão problemático abrir essa casa ou outras que de repente, vão ser abertas, se a gente, então, ou através do IBPLAN, fizer essa fiscalização. Eu acho que não vai ser tão problemático assim, não é o bicho de 7 cabeças que está se criando, né? Logicamente respeitando a posição sua, Juarez, mas como o próprio Antônio está abrindo o comércio dele, eu acho que outras pessoas também pretendem fazer isso, mas claro, sempre de uma maneira ordeira e respeitando a todos. Eu acho que isso é o mais importante. São essas palavras que eu queria colocar, presidente. Obrigado. Conforme eu já coloquei, esse comércio veio para nós como uma surpresa, né? Porque vizinhos começaram a ligar e disseram, vai sair uma boate ali, mas como eu já coloquei, né? Realmente deveria ter se pensado muito bem antes, né? Deveria ter sido feito um estudo de impacto de vizinhança, né? Porque o isolamento acústico é parte da solução, né? O outro é estacionamento, para onde esses carros vão sair, a hora que esses carros vão sair. E, infelizmente, o poder público não fez a parte dele, né? A gente percebe isso. A gente fica chateado realmente que tinha todos os instrumentos na mão para poder organizar melhor, colocar de uma forma para esse investidor que ali não poderia, que ele tinha que fazer em outro local. Infelizmente ele investiu, botou dinheiro, correu o risco de não poder ser aberto. Isso não é uma coisa correta do poder público fazer, porque faz a pessoa investir dinheiro, que algumas vezes é suado para se conseguir. E infelizmente a gente hoje fica à mercê desse tipo de situação, né? Mas é que nem eu falo, a minha posição é a partir dos moradores e a partir da família. Eu não posso chegar aqui e simplesmente dizer, não, eu concordo que isso aqui, a minha posição é escutar os moradores. Foi escutado, a grande maioria não quer, né? E eu não posso vir aqui e falar diferente, né? Obrigado. É muito fácil atirar pedra, né? Atirar pedra é fácil pra caramba. Agora, agir é um pouco mais difícil. Cabe a nós do IBPLAN agir, fazer ser respeitado as leis que vocês, vereadores, aprovaram. Essa é a nossa função. Primeiramente, só para chamar a responsabilidade na fala do Neto, ele falou que os órgãos não se comunicam. Primeiramente, Neto, não é por aí, porque nesse caso as duas ações são no IBPLAN. Não é nenhum outro órgão que está falando sobre esse assunto. Viabilidade e alvará de construção cabe ao IBPLAN, certo? Então eu vou falar um pouco sobre esse caso. Eu não queria entrar profundo, mas como nos sacrificaram, eu vou ter que falar sobre isso, tá? Então, Juarez, em 2012, que eu ainda não era presidente do IBPLAN na época, Juarez, para te responder, foi liberada uma consulta prévia de caráter precário para aprovação de salão de festas e buffet. Bem claro, na própria consulta, ela vai dizer o quê? Na consulta, antes de se construir, certo? Indeferido para clubes noturnos, salão de bailes, discoteca, danceteria, casa de show, vírgula, boate e similares. Então o empreendedor sabia que naquela época não poderia ser construído para esse fim, ok? Isso é um documento de 2012, não na minha gestão. Mas, como sou presidente da entidade, tenho que estar respondendo também por anos anteriores. Em 2013, ele ganhou um alvará de construção. Após algumas denúncias, no dia 15 de agosto de 2014, nós do IBPLAN notificamos a proprietária do imóvel. Nessa notificação fala o seguinte, se me permite utilizar o nome. Conforme notificação em anexo,
O senhor Antônio Carlos Teixeira compareceu aqui é o comparecimento. Usando as atribuições legais, notificar que compareça no IBPLAN em 3 dias úteis para falar sobre indeferido para clubes noturnos, salão, toda aquela leitura que eu fiz, nós convocamos ele porque a gente recebeu denúncia que iria ter um show nacional naquela casa. Quando vai ter um show nacional, a nossa obrigação é dizer o quê? Não é proibido o show nacional naquela casa. Então, nós protegemos o bairro Jardim Maluche porque a lei nos pede. A lei nos pede para isso. Eu acho que essa audiência aqui está sendo discutida porque, assim, o IBPLAN não autorizou a construção para esse fim. Por isso está se mudando a lei. Essa é a intenção de mudar a lei. Então, assim, não vou julgar mérito sobre se pode ou se não pode. Eu só faço nesse exato momento, assim, se eu concordo ou não concordo. Eu não posso dizer o seguinte, a lei, no exato momento, diz que não pode. Tá? Referente o Jean Pirola levantou sobre também o alvará da rua Otto Ecker. Eu também quero ser transparente contigo, Jean. Eu concordo contigo. Também é o alvará de 2010 ou 2011, tá? Onde a nossa lei municipal ela era diferente até então. Teve o entendimento na época de quem aprovou aquele projeto que poderia ser aprovado. Hoje, perante a nossa nova regra, desde o dia 19 de setembro de 2013, nós estamos proibidos de fornecer alvará de construção menor do que 30 metros. Então, é uma lei, é uma obrigação o IBPLAN fazer. Então, de lá para cá, nós estamos acatando essa decisão. Referente à escola da Limeira, como também colocaste, já era um alvará também anterior a isso. Então, quer dizer o quê? Pode ter uma ou outra casa sendo construída nesse exato momento? Pode, desde que ela tenha alvará anterior àquela data. Fora isso, não tem como ser construída. O IBPLAN, quero ser muito transparente com todos. Alguns vereadores aqui já pediram alguns processos para analisar processos aprovados pelo IBPLAN do Jardim Maluche. Já foram apontados várias vezes, várias denúncias também da associação para o Ministério Público referente ao IBPLAN nas aprovações do Jardim Maluche, e quero ser aqui humilde. Até hoje, nós não tivemos nenhum resquício de qualquer favorecimento a ninguém. E para terminar, eu gostaria de deixar claro, para mais ou menos uns meses atrás, eu estava sentado ao lado do presidente da Associação de Moradores, que era o Juarez, mais ou menos nessa posição. Aonde que eu pedi, era uma audiência também chamada pelo vereador Pirola, se posso chamar assim, Jean, para que ele protocolasse no IBPLAN os pedidos que ele acha que a gente poderia investigar. E desafio aqui nesse exato momento a Associação de Moradores do Jardim Maluche para que apresente, após aquela data, se esse documento foi protocolado uma única vez no IBPLAN. Então, desafio. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte, nós não somos contra a construção da casa noturna. Não somos contra. Nós simplesmente somos, nesse exato momento, aplicadores da lei. Então, a lei fala que nesse exato momento não pode, é o que nós estamos fazendo. Obrigado a todos. Eu só gostaria de ressaltar, dentro daquilo que na minha exposição inicial, até fazer aqui essa consideração, vereador Ivan, para que se saiba, o Juninho pode aqui confirmar, muito embora esses procedimentos tomados, mas foi negado ao empreendimento, inclusive o alvará de funcionamento para salão de festas e bufês. Né? Foi negado. Então, para que a gente possa... Né? E nós, de todas as formas, vereador Ivan, nós tentamos equacionar isso, até porque, como bem falou o vereador André, agora aqui, a ideia não é uma danceteria. Nós acabamos até colocando aqui na alteração da lei, mas o objetivo não é esse. Né? O objetivo realmente é uma casa de shows, um salão de festas para formaturas. Né? Esse é o objetivo. Então, nós até extrapolamos aqui a redação aqui, mas por ter todo esse constrangimento, essa dificuldade de buscar uma solução conjunta que não trouxesse o prejuízo para ninguém, né?
E a gente tentou de todas as formas. E aí volto naquela questão que o Juninho bem colocou agora, né, que, e eu vou voltar um pouquinho naquilo que o Valmir colocou, que a gente, né, analisar caso a caso, muito embora isso possa parecer e demandar trabalho e tudo mais, mas quando os casos específicos chegam a nós aqui no Legislativo, nós também não podemos fechar o olho. Nós não podemos nos furtar de tentar, né, qualquer cidadão ele tem o direito de pleitear aquilo que busque. E como eu falei, eu tenho a convicção de que o empreendimento da forma como a qual está colocado, quando o vereador André trouxe para a gente, é que ele não vai trazer esse prejuízo, esse impacto, entende, Juarez? Da monta que vai trazer um prejuízo sério àquele local, né, aquela parte. Se fosse, vamos dizer, na frente da Praça do Maluche, ou, né, onde tem toda uma consolidação, é diferente, nós entendemos diferente, né, um empreendimento dessa forma. Mas naquele local ali onde está e da forma como está se dispondo a fazer, então foi esse o nosso objetivo, né, como eu falei, até porque ele teve negado o alvará do qual ele teve a consulta autorizada. Então isso foi o que nos fez chegar aqui. E a questão também, que aí o Juninho colocou bem, da legalidade, né? Se nós estamos vendo que a lei realmente seja descumprida, né, nós não queremos isso, né? Nós tentamos de uma forma que a gente possa resolver. E aí cabe a nós, legislador, buscar o entendimento, buscar analisar e emitir o nosso posicionamento. Nós somos em 15 aqui, né? Cada um pode ter a sua opinião e deve ter a sua opinião, né? E aí tentar convergir para uma coisa que tenha o objetivo de melhorar a nossa cidade, né, e aí também de dar condições, de dar uma resposta a todos. Nós vamos estar, né, encaminhando o projeto para que ele possa tramitar e aí sim, né, cada um decidir aquilo que tem como consciência. Volto a frisar, né, quando nós nos deparamos com uma lei, né, e muitas vezes aqui na casa já passamos por isso, vereador Guilherme, é uma lei que aqui ela possa trazer, de repente, não uma amplitude que dê realmente uma condição de justiça social, de justiça, né? Então, nós estamos aqui para resolver e, volto a frisar, se tiver uma pessoa que precise da casa, né, eu entendo que nós não podemos nos furtar de, pelo menos, discutir, né, e aí cada um tomar o seu posicionamento. Então, é dessa forma que nós nos propusemos, quando o vereador André trouxe o fato que nós, conjuntamente, buscamos uma forma de solucionar, né, André? E a forma que nos restou foi essa, né? E é dessa forma que nós vamos tentar encaminhar e resolver esse problema, né, para que a gente possa mais futuramente estar votando e tomando a decisão em relação à alteração da lei.